A gente teme que essa obra seja uma fábrica de sem casa. Uma fábrica de sem teto. É um absurdo essa situação. E a Prefeitura de Belo Horizonte não moveu uma palha até agora, né, em torno da questão da expansão. O Tramonte tá batendo na mesa dizendo, eu que vou mandar. Vai cá entre nós, gente. Quem vai mandar vai ser Zema. Esses 25% do Tramonte certamente são mais em função do Rical de apresentador do que realmente do povo gostar, né, e apostar no projeto de Tramonte. Uma chapa de incoerência e irresponsabilidade com a cidade. O governo de Minas insistiu no regime de recuperação fiscal, que é basicamente para precarizar os serviços públicos e atacar os direitos dos servidores. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo nos estúdios da FM O Tempo, o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores. Olá, vereador, seja muito bem-vindo à FM O Tempo. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia. Vereador, eu quero começar a nossa conversa tratando de um assunto da cidade que me parece bastante relevante e ele será muita pauta de discussão, esperamos também, durante o pleito eleitoral que começa na próxima sexta-feira. É sobre metrô. Há algumas discussões das quais o senhor participou e nós já conversamos sobre isso aqui em outra oportunidade, sobre as expansões que estão previstas no metrô, até como os trabalhadores se posicionaram anteriormente contrários à concessão e da maneira como ela estava sendo feita, mas há um processo importante de desapropriação. E eu queria entender, porque eu sei que o senhor está acompanhando este caso, em que pé estão? Há reclamações específicas sobre isso? Há quem tenha reclamado de estar sendo feito da maneira correta, como se esperava, ou que processo e que pé estamos nesse exato momento? Bom, Guilherme, primeiro que a ampliação do metrô é uma conquista coletiva, uma conquista do povo mineiro, né? A gente sabe que, às vezes, quando o filho é bonito, né, vários reivindicam a paternidade, mas a gente sabe que várias pessoas se envolveram nesse processo de construção e não temos dúvida que vai ser bom para toda a cidade. Então ninguém é contra a expansão do metrô, pelo amor de Deus. Mas, Guilherme e Thalita, quando a gente foi fazer uma visita técnica da Câmara Federal, né, convocada pelo Rogério Correia, nas famílias que vão ser removidas, principalmente naquela região ali do Vista Alegre, é impressionante, Thalita. As mães, os pais, as famílias que vão ser removidas pela obra foram visitados no final do ano passado e recebiam notícia, depois foram abandonadas pela empresa e recebiam notícias de que a obra vai começar no segundo semestre, a obra vai começar em setembro, mas não tinha ninguém da empresa para orientar as famílias, nem em relação a remoção, a indenização, nem dar qualquer informação. As famílias estavam abandonadas, Thalita. Imagina você, tem mães de família, mães solo, às vezes, que tá lá com o menino de colo, que não sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses com a sua família. Então, assim, é um absurdo essa situação. E, Guilherme, a gente, naturalmente, assim, né, de forma democrática, tranquila, a gente vendo essa situação, a gente começou a mandar ofício para a empresa, não tivemos resposta. Fizemos uma audiência pública, convidamos a empresa, não compareceram. Deputada Bela fez audiência na Assembleia Legislativa também, a empresa não compareceu. As famílias começaram a fazer manifestação, Guilherme, tiveram que se mobilizar. Tivemos 2 grandes mobilizações na porta da empresa. A empresa não acolheu, né, de forma concreta as famílias, não apresentou nada real. As famílias não sabem se vão ser removidas ou se vão ser reassentadas. Não sabem se forem ser indenizadas, né, quanto que vão receber. E aí a gente, com muita força agora, com a ajuda da deputada Bela, fizemos uma primeira reunião há cerca de 2 semanas atrás e a gente agora está, mas concretamente a empresa ainda não apresentou o seu plano de remoção. Inclusive, o plano de remoção, Thalita, estava no contrato que a empresa assinou para fazer a ampliação do metrô. Então, são cerca de 350 famílias, né? A gente ainda não sabe exatamente, porque além das remoções da linha da própria obra, né, tem assim os canteiros de obras que vão ser construídos, então tudo isso tem que ser contabilizado também. Enfim, gente, eu tenho certeza que todo mundo que tem coração e se coloca do lado dessas famílias percebe que está sendo uma injustiça. Até porque, Guilherme, qual que é o ponto fundamental? Se as famílias forem receber indenização simplesmente pelo que está construído, pelo tijolo ali, pela janela, pela porta, vai ser um valor muito baixo, né? Estima-se aí que em torno de 30, 40 mil, isso aí não dá para ninguém comprar um barracão hoje, né, em Belo Horizonte. Aí a gente teme que essa obra seja uma fábrica de sem casa, uma fábrica de sem teto.
E não é isso que nós queremos. Por isso nós estamos levantando a pauta aí do reassentamento dessas famílias. A obra interessa a todos nós. 3,2 na conta da empresa, gente. Vereador, quando a gente fala de famílias que são desalocadas, desalojadas, despejadas, ou que recebem uma indenização que, na verdade, como o senhor bem disse, impossibilita, né, o valor impossibilita de comprar o mínimo que seja na cidade de Belo Horizonte, isso vira um problema público, vira um problema da prefeitura. A prefeitura tem hoje condições de absorver essas 350 famílias em alguma área de BH? Exato, ali tem essa outra crítica nossa, porque a prefeitura de Belo Horizonte não moveu uma palha até agora, né, em torno da questão da expansão, né, da linha do metrô. E a gente acha que a Urbel e a prefeitura como um todo, primeiro tem que cobrar da empresa para fazer a obra logo, né? São 3,2 bilhões de reais, né, que até onde a gente conhece estão na conta da empresa para fazer a obra. Então, assim, tem dinheiro para fazer reassentamento das famílias. Sim. Então a gente precisa garantir. Agora a prefeitura de Belo Horizonte tem que cobrar para sair logo, para cumprir o cronograma, porque interessa ao povo de Belo Horizonte, né? E também garantir, claro, com a expertise da Urbel, que tem uma longa trajetória aí em torno desse processo, né, de remoções, reassentamentos, que a gente precisa sim que a prefeitura entre no núcleo duro do pensamento e da organização do processo da ampliação do metrô. Deixa eu agora, vereador, aproveitar essa pauta especificamente para lhe fazer uma pergunta sobre campanha eleitoral e sobre a atuação do Partido dos Trabalhadores na chapa com Bela Gonçalves, na chapa com o PSOL. O PT está mirando exatamente qual público falar e conversar na cidade? Porque o senhor mencionou Bela Gonçalves, o senhor mencionou Rogério Correia, e está tratando de uma pauta que tem ressonância com pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Mas o diálogo do PT deverá ser majoritariamente com esses grupos da cidade, ou o partido está pensando em expandir para falar com quem, onde e quem fazer essa conversa com a cidade? Sim, eu não tenho dúvida que o PT, né, e a nossa pré-candidatura com Rogério e Bela é para a cidade toda. Nós queremos governar, né, para todo mundo, e especialmente para quem mais precisa, naturalmente. Mas nosso projeto é para uma cidade, né, democrática, popular, que a gente tem sintetizado aí com a BH da Esperança. Mas, naturalmente, a gente entende que, do ponto de vista de estratégia eleitoral, Guilherme, nós temos uma missão. O presidente Lula teve 46% dos votos no segundo turno, na última eleição. Além disso, nas pesquisas, inclusive da Datatempo, da Quest recentes, quando a gente pergunta para a população de Belo Horizonte, você votaria em alguém indicado pelo presidente Lula? De 20% a 25% das pessoas falam voto em alguém indicado pelo presidente Lula. Então é fundamental que o povo de Belo Horizonte entenda, né, que o candidato do Lula é Rogério Correia. Lula já disse isso, inclusive para vocês, disse para Itatiaia. Então a gente precisa, neste momento, na eleição, considerando que o fundamental é a gente garantir, né, nossa presença no segundo turno, nessa eleição que está super, né, dispersa, né, está muito indefinida ainda, né, o cenário, a gente precisa garantir, então, que as pessoas se reconheçam. Rogério é o candidato do Lula e assim a gente vai para o segundo turno. Essa é a tarefa do momento. A gente tem, vereadora, a nossa pesquisa Datatempo, e na última pesquisa divulgada há 3 semanas, o candidato Mauro Tramonte, que aparece despontando na pesquisa, ele herdaria, inclusive, os votos dos extremos, né? De Lula e Bolsonaro. Como convencer o eleitor de Belo Horizonte exatamente sobre isso que o senhor tem falado? O senhor está falando aqui, que o Rogério Correia é o nome do PT, é o nome do presidente Lula, e não Mauro Tramonte, por exemplo. Pois é. Isso é algo bastante importante, Thalita, porque o Tramonte, com as alianças que fez, não tem a menor dúvida, o Tramonte é Zema. O Tramonte tá batendo na mesa dizendo, eu que vou mandar. Mas cá entre nós, gente, quem vai mandar vai ser Zema, por 2 motivos. Primeiro, porque quem tem expertise de gestão, quem tem projeto de gestão, é Zema, é Luísa Barreto, né? Que é hoje a secretária de planejamento, né, do governo de Zema. Então, não temos dúvida de que ao fim e ao cabo, no cotidiano, o novo vai dar a linha e o rumo, né, da gestão Tramonte, se Tramonte vencer. E, inclusive, a gente sabe qual que é o projeto, né, do Zema e do Novo. Olha o que está acontecendo no Estado em relação ao regime de recuperação fiscal, Guilherme. Assim, há alternativas colocadas na mesa, concretas, né? Elas já podiam estar sendo construídas e costuradas há muito tempo, mas o governo de Minas insistiu no regime de recuperação fiscal, que é basicamente para precarizar os serviços públicos e atacar os direitos dos servidores, né? Assim, a gente entende que há alternativas reais. Então, eles têm muito essa linha ultraliberal, né, Guilherme? Que entendem que o problema somos nós, servidores públicos. Eu sou servidor público, com muito orgulho, sou médico de família e comunidade, dedicado ao SUS a minha vida inteira. E eu não tenho dúvida que esse projeto não é o projeto que Belo Horizonte
que inclusive não é um projeto que o Calil implantou quando foi prefeito da cidade de Belo Horizonte. Então a gente acredita que, na realidade, quem vai mandar vai ser a Zema. Por isso que o Tramonte precisa ser desmascarado em relação a essa aliança que tem feito na cidade. Agora, deixa eu lhe perguntar sobre a área a qual o senhor é afeito, a saúde. Que avaliação é feita sobre como a gestão Fuad lidou com o tema? E acho que, quando a gente olha para a campanha do que foi Alexandre Calil, lá no seu primeiro mandato, até no início do segundo, dizia claramente: a minha intenção é fazer, não uma expansão necessariamente dos equipamentos de saúde, mas fazer com que os atuais funcionem em melhores condições para o atendimento da população. Quando você olha para a gestão Fuad até agora, ela é melhor do que foi a gestão Calil? Ela é a mesma coisa? Ela é pior? A gestão de saúde na cidade em geral é classificada pelo seu campo, pelo seu partido, de que maneira? Bom, não tem dúvida que a gente pode resumir, né, a gestão no SUS, da prefeitura, do governo Fuad, como pode mais, sabe? Não tem... a saúde de Belo Horizonte, ela tem uma história muito bonita, né? Muito robusta. O Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte é uma das referências do Brasil, mas a gente tem pecado muito por uma certa mesmice, falta de ousadia, sabe? E isso tem repercutido, inclusive politicamente, né? Na pesquisa recente da Datatempo, sobre os maiores problemas da cidade, saúde desponta como o maior problema da cidade de Belo Horizonte. Algumas pesquisas, Thalita, mais da metade da população acha que saúde é o maior problema. E eu acho que, em especial, esse estudo recente, eu acho que tem impacto de duas coisas, Guilherme. Um é a dengue, né? A maior epidemia da história da cidade de Belo Horizonte. Isso naturalmente aumentou o tempo de espera, né? É claro que a gente podia ter investido mais em ampliar a assistência com agilidade, sabe, para responder a isso, mas também tem um impacto do novo sistema que está sendo implantado aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Foi inclusive tema do debate recente, né, do primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, que é o que chama SIGRA, que é o sistema eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte. É um sistema que está sendo implantado, mas com muitos problemas, né? Não existe nenhum sistema de saúde do Brasil que tem um sistema como esse, porque além do prontuário eletrônico, organiza a coleta, sabe, assim, os encaminhamentos, enfim, é um sistema completo. Mas a empresa que se chama MV, que vendeu esse sistema à prefeitura, vendeu gato por lebre, tá cobrando quase 40 milhões, Guilherme, e não tá entregando o que prometeu. Então é um problema grave, a prefeitura tem que ser mais rigorosa para cobrar da empresa. Tá no contrato, inclusive nos compromissos que a empresa tem, a empresa até agora não foi multada nenhuma vez por todo o absurdo, e isso tem um impacto concreto, sabe, Thalita? Por exemplo, uma pessoa vai marcar para colher exame de sangue hoje no posto de saúde. Tem unidades que, para colher um hemograma, para colher um exame de urina, tá demorando 2 meses. Isso é um absurdo, isso não acontecia em Belo Horizonte antes, sabe? E o problema foi a forma como está sendo implantado esse SIGRA, né? A empresa que, repito, vendeu gato por lebre, a prefeitura que tem que cobrar da empresa. Senão, né, nosso sistema de saúde vai continuar impactando negativamente, inclusive nas disputas políticas da cidade. Deixa eu lhe perguntar agora sobre o ponto de vista da tática eleitoral também, vereador. Porque há algumas semanas, acho que há alguns meses, a gente ouvia um discurso que claramente apontava para o seguinte: o PT precisa rivalizar com a pré-candidatura de Bruno Engler. Ele é o grande adversário a ser batido. Evidentemente que o cenário mudou com o componente eleitoral da entrada de Mauro Tramonte. O partido já mudou por completo a sua mirada? O principal adversário a ser batido diante do que refletem as pesquisas é Mauro Tramonte ou continua mirando para Bruno Engler como um nome importante para fazer a contraposição ao que o PT pensa como legenda? Sim. Primeiro ponto fundamental é que a direita está muito dividida, inclusive mais dividida do que o campo progressista na cidade de Belo Horizonte. Segundo, o que a gente observa, inclusive nas pesquisas, é que a candidatura do Mauro Tramonte, embora tenha despontado aí, né, nas pesquisas de véspera das convenções como a candidatura com mais intenção de voto, quando a gente vai analisar com uma lupinha, você vê que desses 25%, mais da metade, em torno de 50% a 55%, é de gente que fala: eu posso mudar meu voto. Então não é um voto consolidado no Tramonte, né? E ele sai na frente por causa do Rical como apresentador, né, da televisão, muitos anos exposto. Então, assim, em torno de 85%, 90% da população conhece Tramonte, né? Em torno de 50% conhece Rogério, Duda e o próprio prefeito Fuad. Então esse é um Rical que joga o Tramonte para frente. Então a gente acha que, claro, é uma candidatura que tem que ser respeitada e considerada, mas esses 25% do Tramonte certamente são mais em função do Rical de apresentador do que realmente do povo
gostar, né, e apostar no projeto de Tramonte para a prefeitura, que, como eu repito, é o projeto do Zema. Zema vai executar as políticas, Tramonte vai executar as políticas de Zema, e quem vai mandar vai ser Zema e não Tramonte. E a candidatura do Engler, como vem desse campo da extrema-direita, né, que nesses últimos anos no Brasil acabou se consolidando num polo, né, num polo, diga-se de passagem, assim, muito prejudicial para a democracia no nosso Brasil, um polo raivoso, que não abre o debate político. Por exemplo, Guilherme, assim, meu pai, né, que está nos ouvindo nesse momento, meu pai é uma pessoa de direita, meu pai sempre foi tucano, sabe? Mas a gente se respeitava e se respeitou a vida inteira, né? Graças a Deus ele não embarcou no bolsonarismo, então ele não votou no Bolsonaro, é uma pessoa de direita, continua sendo. Mas, assim, era diferente a relação, né, assim, política no Brasil antes da extrema-direita bolsonarista. Hoje em dia, a turma de Bolsonaro, uma parte raivosa e significativa, assim, hostiliza, né, assim, inclusive fisicamente, verbalmente, seus adversários. E isso é abominável para a democracia. Mas fecha esse parêntese, eu acho que a tendência é que Bruno Engler se consolide, né, nessa perspectiva. E, portanto, então, eu resumo do seguinte modo: Engler / Bolsonaro e Tramonte / Zema são os principais adversários do PT, sem dúvida nenhuma, em Belo Horizonte nas próximas eleições. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do PT. Aquela hora que todo mundo gosta aqui do Café com Política, vereador, vamos a ela. Uma nota, por gentileza, de 0 a 10 para a atuação dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte até esta semana que antecede a eleição. 5. Pode mais também, sem dúvida. Romeu Zema e Alexandre Calil juntos numa chapa para Belo Horizonte. Vocês conseguem fazer uma diferença entre os dois ou hoje estão no mesmo barco? Estão no mesmo barco. Uma chapa de incoerência e irresponsabilidade com a cidade. Alexandre Calil, em uma palavra, na definição do campo progressista e do PT. Irresponsável com o futuro de Belo Horizonte. A decisão de Calil foi irresponsável com o futuro da cidade. Mauro Tramonte ou Bruno Engler? Quem preocupa mais a esquerda? Ambos. Nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política. Agradeço, Guilherme, agradeço, Thalita. E a gente segue firme, né? Parabenizando, inclusive, pelo papel do Café com Política, né, na cidade de Belo Horizonte, como eu dizia para vocês antes de iniciar aqui, trazer os temas polêmicos, sempre a gente enfrentar as questões da cidade aqui de uma forma aberta, transparente, é sempre bom para a democracia e tamo junto. Valeu, obrigado. E é sempre bom ser reconhecido, viu, vereador? A gente trabalha aqui tentando fazer, de fato, um papel democrático, escutando todos. A gente sabe da importância, com muita tranquilidade, a gente pode dizer que a gente sabe da importância que a gente tem, que a gente desempenha, né, Guilherme, nesse papel aqui no Café com Política. Obrigada, volte sempre. E o espaço também está aberto para os outros vereadores de Belo Horizonte.